Criar oportunidades para comunicação funcional ao longo do dia, como eu disse, comunicação não é uma atividade, não é uma tarefa, é comunicação. Então, independente de estar doente, estar passando mal, ele precisa comunicar e a gente precisa se comunicar com ele. Incentivar os alunos, né, o uso da comunicação alternativa durante todas as atividades pedagógicas e promover estratégias para que o aluno expresse suas necessidades de forma independente, né, não só perguntas e respostas. O objetivo a longo prazo, primeiro, comunicação de acordo com a própria intenção e motivação, dizer o que quer para quem quiser, onde estiver. Não tem que ser exclusivo só com você, que é o parceiro de comunicação. Expressar a sua personalidade, ele vai poder dizer se gosta ou se não gosta de alguma coisa, vai poder fazer piadinhas, que o meu filho já fez piadinhas comigo, e desenvolver a autonomia. Quanto menos ele precisar de você, melhor. Então, você vai modelando e mostrando para que ele comece a precisar menos de você. Vamos a um exemplo aqui. Vamos lá, por exemplo, o PECs, que é um tipo de comunicação alternativas, que são esses cartõezinhos aqui, e aí, quando ele quer ir no banheiro, ele vai te mostrar, e aí toda vez que você, iniciando, né, pensando em como iniciar a comunicação alternativa, você vai no banheiro, você mostra e leva no banheiro, começa a modelar, o banheiro, fazer xixi, banheiro, às vezes está escrito banheiro, esse aqui está xixi, banheiro, e você mostra. E é legal quando você tem isso em alguma parede, por exemplo, e você vai mostrando, banheiro ou água, e aí você vai mostrando, né, quais as opções, ó, tá aqui, ó, esse aqui tem até aqui, ó, xixi e cocô, né, o que ele quer fazer no banheiro. E uma forma interessante é que você começando assim, depois você vai passar por um caderninho, você pode usar, por exemplo, uma pranchinha dessa, e ele começar a montar as frases. Eu quero, e aí o que ele quer, né? E aí ele vai botar, eu quero banheiro. Então, aos poucos a gente vai começando a aumentar essas frases. Uma outra forma é esse aqui que eu mostrei, né? Que essas palavras essenciais aqui. Isso aqui os meninos ficavam direto lá na clínica, nas atividades deles, e aqui tem bastante coisa para explorar, ó. Fazer, abrir, colocar, tem várias palavras, ó, de igual, diferente, muito, pouco. Você pode começar, por exemplo, a comunicação, usar a comunicação alternativa, por exemplo, num momento de floor time com a criança, e você está brincando de encher bola, e aí você começa a mostrar o sinal, quer mais, e aí você mostra, quer mais, mostra a plaquinha do que mais, ou você vai querer, você quer a bola grande ou pequena, e mostra o grande e o pequeno para ele, e depois te mostrando se ele quer grande ou pequena, e assim você vai começando a implementar a comunicação alternativa. Aquele que eu mostrei para vocês, vou mostrar mais alguma coisa aqui, isso aqui é fundamental, tá, gente? Isso aqui salva uma vida, porque a gente está aqui onde é a dor, e ele mostrar, às vezes ele não consegue mostrar no corpo, explicar, mas aqui às vezes ele consegue mostrar onde que ele sente dor. Esse aqui são mais um com palavras básicas, né? Gosto, sim, não. Isso aqui você pode, né, começar a usar, você quer, sim ou não, e usa. Aqui são alguns adjetivos, como eu falei com a bola, você vai definir qual imagem, qual o pictograma ou qual o símbolo que você vai usar, e vai usar ele sempre. Então aqui pequeno, grande, e você pode estar com isso aqui do lado, enchendo bola, e o pequeno, grande, você pode ter um de cores também, para ele escolher a bola, tal. Só cuidado quando for brincar, fazer alguma atividade com bola de soprar, para não botar na boca, porque isso pode ser muito perigoso. Isso aqui, ó, na sala de aula, mostrando, já dá um suporte de como está o tempo, né? E aí você pode mostrar que está ensolarado, está quente, está frio. O que você está sentindo? Está quente ou está frio? E ele vai mostrando e você vai familiarizando ele com essas palavras. Esse aqui é muito legal também, eu estou mostrando isso aqui, porque é um material bastante bacana que eu falei da Civian, a gente não ganha nada para fazer propaganda deles, mas realmente é muito bom. Aqui, por exemplo, uma lista de atividades que você pode começar e depois você vai ticando, ó, lavou a mão, pegou o material e você vai ticando essas atividades com o aluno. Esses quadros visuais são muito interessantes. Aqui, ó, o que vai comer hoje. E é uma coisa interessante que quando a gente colocou no pod do meu filho uma latinha de leite condensado, aí ficaram, mas se ele não pode comer leite condensado, por que você vai botar? Não, ele não pode comer, mas ele tem que poder me pedir. Eu vou ter que dizer não, porque ele não está podendo comer muito açúcar. Mas ele tem que me pedir e eu tenho que dizer o não, e não simplesmente
tapar a boca dele e impedir que ele peça. Aqui a gente tem um também que pode usar em aniversário. Esse aqui, ó, o que vamos fazer agora? Isso aqui você pode ter, inclusive, com as atividades de sala. Isso aqui, ó, de sentimentos, como eu tô me sentindo. Então, isso aqui é muito útil mesmo. Eu vou ver se eu consigo, vou deixar esse material aqui para vocês, tá? Que é da Civian, que é um material para vocês entenderem e verem que esse material é muito rico. Isso aqui é o POD, que é o sistema que o meu filho usa, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Pode ser, como eu falei, de alta tecnologia, né? E aí você coloca no computador. Com o meu filho não deu muito certo, porque ele se perdia nas navegações na internet. E aqui você vai mais a dizer e você vai achando aqui o que você quer. E aí você vai falando, se quer para algum lugar, tal. Ele é bem completo e você pode falar, ele é complexo. Primeiro que a linguagem é realmente complexa. Então, se a gente está implementando linguagem, a gente nunca vai conseguir uma coisa simples, fácil. A linguagem é complexa e precisa ser. Então, não é uma coisa fácil. Tem muitas possibilidades e muitas questões que estão envolvidas quando a gente pensa em linguagem. Isso aqui é bem interessante, eu coloquei aqui um quadro de rotina, aquilo que eu falei que vocês poderiam ir tirando, né? E um quadro de rotina que é muito bom na sala de aula para organizar o dia a dia para a turma. Isso também é muito importante. Aqui eu coloquei um pouco sobre Soletra Mais, e eu trouxe aqui essa prancha aqui de soletração, né? Que é como a gente usa com os nossos, hoje é uma das formas de comunicação do meu filho, mas uma não impede a outra, tá? Isso pode existir junto. Por quê? Porque às vezes é mais rápido, inclusive, fazer assim, quando ele quer ir no banheiro, do que mostrar aqui ou aqui. Então, a gente tem que entender que nada precisa ser muito rígido e que a gente vai usar o sistema que a criança melhor se adaptar. Então, aqui nessa prancha aqui, ele vai dizer, ele quer ir no banheiro, ele vai ter que soletrar, banheiro, né? E aqui fazer assim, às vezes, mais rápido. Isso aqui é uma pranchinha que é do modelo, esse aqui eu mandei fazer aqui na minha cidade, nessas lojas de artesanato, mas vocês conseguem comprar pela internet, né? Ou da própria Soma, no Alo, lá dos Estados Unidos, ou parece que a Fabi, no Soma RPM Brasil, que eles têm também para vender. Então, vocês podem adquirir, aqui tem os números, né? As letras e os números. E uma coisa importante é que a comunicação seja eficaz. Então, qual é o método que vocês vão usar, isso é o que vocês vão usar, o que melhor se adequa. Mas comecem. Entrem lá no Instagram do Comunica Até Mais, acompanhem a gente na rede social, fique aqui na comunidade, a gente vai deixar bastante material sobre comunicação alternativa, vou colocar algumas pranchas com palavras essenciais, que é muito importante para começar, comece modelando. Se você vai começar com seu filho, comece modelando as atividades, palavras essenciais e começa. Quero, acho o que ele gosta, não se prenda ao que ele fala, porque você não está, em alguns momentos você está alternativo, outro aumentativo. Então é importante você dar condições de várias coisas. Então tudo que ele gosta, mesmo que ele não possa comer, ele precisa poder te pedir. É um direito que todo mundo vem, se comunicar. Então, fiquem aqui com a gente vai ter bastante coisa, né? Aqui vocês viram algumas imagens de soletração, até que eles fiquem muito rápido e começam a ir por computador. Isso demora um tempo. Então, comecem principalmente, né? Eu aconselho com os PECs, começando mostrando para onde quer ir e tal, começa usando os sentimentos. Eu uso muito isso aqui também, porque às vezes a gente estiver em algum lugar e por algum motivo não estiver fácil, é sim ou não, ou quero ou não, é uma opção ou outra, eu nomeio e ele responde, e isso funciona muito bem com meu filho também. Então é isso, espero que vocês curtam, continuem aqui com a gente está sempre colocando conteúdos gratuitos aqui na plataforma para vocês. Um abraço.